Ele pode todas as coisas. Muitas pessoas pensam que o Senhor ainda não cura, mas Ele continua curando, porque eu sou testemunha viva do que Deus tem feito em nossas vidas. Ainda quando eu era assim, bem pequena, eu fiquei enferma, e com essa enfermidade que eu tive, eu perdi a visão, totalmente a visão. Tive as duas vistas perfuradas devido ao sarampo que eu tive, ele recolheu e saiu nas vistas, vindo a perfurar as duas vistas, e eu perdi a visão por mais de 8 anos. Foi totalmente assim desenganada pela medicina, inclusive o sarampo, ele danificou muitos órgãos do meu corpo, principalmente o cérebro. Quando o médico falou que se eu sobrevivesse, eu ia ficar louca para o resto da vida e cega. E passei por vários médicos, todos me consultaram, deram o mesmo diagnóstico, falando que para mim não havia solução. Mas nós servimos um Deus que tudo pode. Um Deus que a palavra de Deus nos afirma de pessoas que o nosso Deus ressuscitou. E eu me considero uma pessoa dessa, porque eu estive desenganada pela medicina. Para os médicos não tinha mais solução, mas o nosso Deus, Ele é Deus de solução. E eu estou aqui nesta noite, assim, testemunhando o que Deus fez por mim. Porque foi mais de 8 anos totalmente cega, desenganada pela medicina, com as duas vistas. Eu tenho umas cicatrizes na vista da perfuração que eu tive nos 2 olhos, né? E depois de 8 anos, ao completar quase 9 anos, a minha mãe fez um voto para Deus. Se o Senhor me curasse, ela ia fazer de tudo para que eu vivesse só para o Senhor, trabalhasse só em prol da obra do Senhor. E no outro dia, assim bem cedo em casa, eu fui a primeira pessoa levantada, a cama já curada. Amém. Nosso Deus já tinha me curado. Eu andei até a porta da minha casa e ali eu contemplava um varão de branco, assim, uma pessoa, assim, só via assim, metade do corpo, aquela pessoa andava de um lado para o outro. E ali o meu pai chorando, eu também chorando, porque naquele momento o meu pai entendeu que o Senhor havia me curado, havia devolvido as minhas vistas. Amém. E se passando assim alguns anos. Irmã, você tinha quantos anos? Quando eu perdi a visão, eu tinha 5 anos de idade. Quando aconteceu isso? Que você viu o varão e a visão Estava voltou? com 16 anos. Irmã, com 16 anos. E o que você falou na hora? Ai, sabe, foi uma emoção assim muito grande, porque há mais de 8 anos uma pessoa totalmente cega, sem enxergar nada, nem uma luz eu enxergava. Não via nem a luz? Nem a luz, e nada, você acordou, os olhos se abriram? Abriram e assim eu comecei a ver tudo assim. E você ria ou você chorava? Chorava, sorria. Você gritava? Tudo ao mesmo tempo. Eu comecei a gritar pelo meu pai. Eu gritava: pai, corre aqui, tem um homem aqui dentro de casa. Tem um homem de branco? Ele era de branco? Eu gritava um homem, né? Como que ele era esse homem? Não dava pra ver assim o corpo todo, mas eu avistava aquela roupa branca, assim, que, tipo assim, umas vestes brancas que andava de um lado pro outro, de um lado pro outro. E ele falou alguma coisa, o anjo, irmã? Não falou nada. E depois o meu pai veio e abraçou comigo e chorando muito, porque ali o meu pai estava entendendo que o Senhor havia me curado. E a minha mãe fez esse voto para o Senhor e o Senhor me curou por completo. Eu nunca mais voltei naquela cama. Mas o mais assim impressionante é que, passando alguns anos, eu tive curiosidade de passar pela medicina para fazer um check-up geral, porque os médicos haviam falado, se eu sobrevivesse, que eu ia ficar louca e cega. E nem um tanto eu era uma pessoa normal, tive o restante da minha vida assim normal. Não fiquei louca e o Senhor me curou por completo. Aí eu tive aquela curiosidade de passar com os médicos para fazer um exame. E quando eu passei pela medicina, eu tive uma grande surpresa, missionário. Os médicos ficou constatado pela medicina que eu sou cega até hoje, só que eu enxergo normal.
Eu tenho exames em casa que fala que eu tive as 2 vistas, o médico descreveu, eu tive o sarampo, perfurou minhas 2 vistas, não tenho separação de córnea, tem sangue junto com a córnea, e nos exames o médico avisou que tem, os meolos foi danificado devido ao sarampo, mas o Senhor me curou por completo. Eu enxergo normal, mas para a medicina eu não enxergo. Irmã, me conta mais. Naquele dia, o que seu pai falou? E meu pai só chorava de alegria também, ele chorou muito. E vocês foram para a igreja nesse dia? Fomos, aí até hoje Vocês moravam em que cidade? São Paulo. Nossa, na cidade de São Paulo, e moro até hoje em São Paulo. Louvado seja meu Senhor, né, irmã? Amém, amém. É Deus de vitória, não é isso? O nosso Deus, ele é Deus de vitória, e tudo pode, assim, na nossa vida. Eu sou muito feliz por servir este Deus tão grande, porque para mim não havia mais esperança, não tinha mais esperança, mas o nosso Deus, ele é Deus de esperança. Ele me curou e colocou desejo no meu coração de servir a Ele. Eu queria te contar que Deus também ele agiu na minha vida. Os médicos falavam assim, ó, mãe, tá vendo esse menino aqui? Não conta com ele não, que ele pode morrer a qualquer momento do coração. Está fazendo 20 anos. Eu creio. Está fazendo 20 anos. Eu não tomo remédio nenhum, quem operou foi Deus. E eu estou aqui e eu não falo mal do médico. Porque às vezes a gente fala assim, esses médicos que não sabem de nada. Esses médicos que, né? Mas a culpa não é do médico. Não é. Foi Deus que operou ali. Foi Deus que agiu. O nosso Deus, quando Ele quer agir, Ele age. Irmã, eu tenho umas perguntas meio curiosas. Não, pode fazer. Eu queria pedir pro irmão Nil ligar o ar de novo um pouquinho, que a irmã está suando. Acho que a luz esquentou um pouquinho. Irmã, irmã Mercê Melo, me diga uma coisa. O que você falaria para uma pessoa que quer receber a bênção de Deus, uma cura, hoje? Hoje, o que eu falo assim, é que às vezes a pessoa, quando ele quer algo do Senhor, ele fica muito ansioso, ele quer que Deus faz assim, sabe, de repente, mas precisamos ter paciência, porque tudo acontece no tempo de Deus. Eu fiquei mais de 8 anos trancada dentro de um quarto enfermo para me receber a minha vitória, mas no tempo certo o Senhor me deu. Então nós precisamos aguardar o tempo de Deus. Irmã, mas foi dos 8 até os... Dos 5 anos até os 16 anos. Irmã, você não sabia nem como era o seu pai? Não sabia, eu não tive infância, assim, para estudar. Eu estudei depois dos 16 anos. Eu lembro que o médico falou para mim assim, ó, você não pode namorar. Se namorar, você morre. Não sei o que ele queria dizer com isso, né, irmã? Mas eu sei que Deus é Deus de vitória. E, irmã, você aprendeu a ler tarde, não foi? Você sabe ler e escrever? Sei ler, escrever e aprendi depois dos 16 anos. Fui conhecer as coisas, porque eu tinha uma noção, mas eu era muito pequena quando eu perdi a visão. Eu não sabia, assim, como que eram as coisas. O mais interessante foi quando eu me deparei, assim, diante com o verde da natureza. Parece brincadeira, mas eu cheguei no Nordeste, eu saía correndo, assim, sabe? E chorando de ver, assim, as coisas, os matos, as coisas verdes. Eu queria pegar em tudo, assim, porque eu não conhecia. As pessoas perguntavam para mim sobre animais, uma fazenda, eu não sabia falar nada, porque eu não sabia. E até hoje, assim, tem muitas coisas, assim, que eu ainda não sei. Como hoje eu conheci uma fruta que eu não conhecia. Então tem coisas, porque eu não tive uma infância assim normal como as pessoas têm, né? Passei uma infância toda doente, não enxergava nada. Mas eu glorifico a Deus que no tempo certo eu recebi a minha vitória. Amém. E é o que eu falo para cada pessoa. Aguarda tão somente no Senhor, porque no tempo certo Ele concede a vitória. Irmã, eu queria te falar o seguinte. Este programa é um programa de oração. Quando for 9h30, a gente vai fazer uma oração de poder aqui. A gente vai orar pelos enfermos hoje. E a vitória é somente de Deus, não é isso que fala a sua música? Sua música linda.
Eu queria pedir novamente você dar o telefone e que você desse o telefone de São Paulo, porque esse site ele é a nível nacional, mundial, e o telefone aqui de Anápolis, que você está essa temporada, esses dias, que é novembro de 2006, você está na casa da irmã a cantora Audilene Vieira. Dá o telefone seu, irmã Mercê primeiro, depois ela dá o dela. Ela sabe o meu telefone de São Paulo, ela pode passar para os outros.